Queridos irmãos e amigos, nossos votos de muita paz. Aí onde você está, esteja na presença de Jesus, na presença do amor e do bem viver. Hoje nós vamos ler e discorrer algumas coisas do capítulo 25. O título é Ouvirás de certo. Marcos, no capítulo 15, versículo 30, nos diz assim: Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Emmanuel nos ensina assim: se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burelamento espiritual pelos tempos afora. Ensinarás com teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor, para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo que te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o Espiritismo na tua senda em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Buscarás a luz onde a luz se encontre. Desculparás toda ofensa. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Contudo, para que o exercício de semelhante apostolado não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam, zombeteiros irônicos, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Vamos agora estudarmos um pouquinho
à luz das palavras de vida eterna do Espírito de Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós lemos algumas vezes e buscamos compreender exatamente o que o Espírito estava querendo nos dizer com isso. E depois ficou muito claro. Quando nós lemos lá, salva-te a ti mesmo e desce da cruz, nós podemos imaginar o povo, ou aqueles que ali o colocaram, sacerdotes, todo aquele povoado lá de Roma, nós haveremos de imaginar o que eles não diziam para Jesus. Esse era um escárnio. Mas tu não diz que é o Filho de Deus? Que o teu reino não é deste mundo? Então salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Será que nós também não diríamos isso, meus amigos? Então, aqui, analisando as partes, Emmanuel nos quer dizer assim, ó, que se nós realmente estamos imbuídos, erguemos a bandeira de alguma religião, de alguma tarefa na caridade, nós hoje, com muita alegria no coração, estamos empenhados no trabalho doutrinário da doutrina dos espíritos. Quantas vezes não ouvimos algumas coisas referente a essas perguntas que ele dá como exemplo? Mas você está doente? Mas o que você tem? Mas você não consegue, não tem ajuda do seu médico espiritual? Você não existe os médicos espirituais que auxiliam? Certa feita eu ouvi assim, de uma pessoa da saúde, contando todo o meu caso, ao que eu fui buscar o consultório. A pessoa olhou para mim e me disse, mas lá onde você vai, o que eles dizem? É estranho, não é? É lá onde você vai. É a sociedade espírita que você frequenta, o centro espírita que você frequenta. Por isso que ele faz essas colocações, né? Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sobre o fardo das provações? Porque nós somos humanos, porque nós choramos mesmo, porque nós temos muitas dificuldades que são pertinentes ao ser humano. Não somos melhores do que ninguém. Tentamos apenas nos auxiliar com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, à luz da doutrina espírita, sobre a orientação desses espíritos iluminados, que nos falam do amor, do bem, da caridade, que nos impulsionam a ir para frente. Então, se tu vives à procura do Cristo, por que choras? Nós choramos, mas somos consolados. Isso é o que importa. Sentimos-nos consolados. Aliviamos o nosso coração, os nossos momentos naquele sentimento que tínhamos até então. Mas depois nós não sentimos-nos aliviados, não erguemos a cabeça e não vamos adiante na nossa tarefa cristã? Nós vamos. De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Ah, mas nós não temos tanta dor assim. Acreditamos, sinceramente, depois que você tem tantos anos de doutrina, 37, 38 anos, e que você está sempre pautado no trabalho da luz e na sua reforma íntima, que é o mais importante de tudo, naqueles momentos em que você tem que frear seus instintos mais inferiores, né? Então, de que te serve a fé para o caminho da dor? Mas nós não temos tanta dor assim. Tudo que acontece com o ser humano é normal, nada é anormal, é natural, inclusive, tudo o que acontece. Então, por que tanta dor? Nossa, se nós fôssemos a sofrer, no meu entender,
Se nós fôssemos a sofrer tudo o que nos é de direito pelas nossas encarnações anteriores, nosso sofrimento seria, aí sim, um grande sofrimento espiritual. Esta pergunta aqui que Emmanuel nos faz é muito boa. Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que não aliviam as amarguras? Mas os espíritos protetores, meus amigos, nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, eles não são para ficar tirando a nossa dor, nossa depressão, para ficar tirando as nossas amarguras. Eles nos orientam. Na verdade, eles nos auxiliam tanto antes de tudo acontecer. Só que nós não ouvimos. Nós não ouvimos. Nós fazemos ouvidos de mercador. Parece que é lá ao longe que não é conosco. Não prestamos atenção. Ou entra no ouvido e sai pelo outro, como se diz. E aí nós vamos ter dores, amarguras. Por que eles não nos aliviam? Nossa, e se não fossem eles? Não fossem eles a nos impulsionar, a dizer, vá à frente, pense em Jesus. Olha o que Jesus sofreu. Visualize Mãe Maria, o sofrimento que ela teve. Uma pessoa de extrema iluminação aqui na Terra, consagrada como a rosa mística de Deus, a maior samaritana, maior trabalhadora de nosso Pai Celestial. E nós, às vezes, sofremos um pouquinho só. E aí, às vezes, nós até achamos, nossa, mas eu faço tanto. Será que os espíritos não podiam olhar um pouco por mim? Eles olham todos os dias. Mas não entram em nosso livre-arbítrio. Nós é que decidimos o que temos que fazer. Nós é que decidimos. Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. E nós guardamos essa confiança em Jesus. Mas pedimos força para Ele, para que Ele fortaleça o Espírito Eterno, para que Ele não decline mais uma vez de determinada caminhada, de determinada pessoa, de determinada tarefa, seja o que ela for para você. Seus parentes, seus queridos mais próximos, seus amigos queridos, aqueles que você os ama de todo o coração. Filhos, esposo ou esposa. Não, nós temos sim a confiança. Mostra-te livre dos obstáculos, como eles nos auxiliam, como Jesus está presente em nossa vida. Mas não adianta Jesus estar presente se nós não estamos presentes com Ele, se nós não estamos de mãos dadas com Jesus. Jesus está conosco, com todas as criaturas do planeta. Mas as criaturas do planeta estão com Jesus? É para meditarmos. Então, ele diz aqui também que é necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes da fé não se movimentam na direção do conforto imediatista na carne, mas rumo ao burilamento espiritual. Quer dizer, os maiores trabalhadores que nós podemos conhecer hoje da doutrina espírita ficaram livres de sofrimento, de dor, de doenças físicas e muitas vezes de moléstias espirituais, de algumas obsessões ou auto-obsessões. Divaldo Pereira Franco tem muitas histórias para enriquecer-nos de conhecimento sobre a sua vida,
sobre a sua dor. Foi tirado deste irmão tão valoroso, ainda encarnado, trabalhando ativamente na idade lá dos seus 90 e poucos anos, 94 ou 93 anos. Mas o que nós podemos dizer disso? É necessário. Não somos melhores que ninguém. Aquelas dores vão nos fortalecer, vão mostrar que nós estamos no caminho certo. E Chico Xavier, sofrendo desde pequenininho, como sofreu aquele irmão tão querido e tão amado por nós, como sofreu. Dores físicas, dores morais, das mais diversas. E fisicamente, o Chico menino sofreu por demais. Então, por que Deus não tirou isso dele? Por que Jesus não tirou isso dele? Não, ele vai ser um apóstolo do novo tempo, meu apóstolo. Eu vou fazer com que a vida dele seja um mar de rosas e ele só trabalhe. Sim. E como ficam as nossas encarnações pretéritas? E como ficam os exemplos? E como fica o burilamento do espírito imortal? Nós precisamos conhecer a dor. Nós precisamos nos adequar, muitas vezes, com algumas mazelas, com algumas dores, para aprendermos o valor da vitória, o valor do tratamento, o valor de dizer eu venci determinado sintoma, seja moral, psíquico ou espiritual. É preciso o buril de cada um de nós. Cada um de nós. E ele continua dizendo assim: ensinarás com teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens aqui na Terra, na experiência material. Quem disse que basta ser espírita para se livrar de tantas e tantas mazelas? Quem disse que basta trabalhar no espiritismo, não importa o que se faça? Limpando o centro espírita toda semana? Não importa. Palestrando, atendendo fraternalmente, atendendo na recepção, na cantina, evangelizando as crianças e os jovens. Não importa a função, todos somos iguais. E nós não temos vantagens nenhuma. Então, o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim o templo de trabalho redentor para que venhamos a consertar a nós mesmos diante da vida eterna. Diante do trabalho que cada um de nós se prontificou. Se eu me prontifiquei para ser uma esposa exemplar, uma mãe exemplar, que eu possa cuidar do meu lar, das coisas da minha família, e se assim eu fizer com amor, sem queixumes, sem lamúrias, cantando, brincando, sendo leve e jovial, eu estou cumprindo o meu papel. Cada um de nós, meus amigos, cumpre o seu papel nesta terra, se o fizer com boa vontade, seguindo os preceitos de nosso Senhor. O próximo, ele fala da mediunidade. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo que te custe imensuráveis sacrifícios. A mediunidade traz sacrifícios? Traz. Traz muito ensejo disciplinar. É preciso que sejamos disciplinados. Gosto de dizer que médiuns, como nos diz Allan Kardec, todos os somos.
Mas médiuns trabalhadores de Jesus é o que nós temos que saber se realmente somos ou não. Médiuns trabalhadores de Jesus, dentro da arte da caridade e da fraternidade, quer com encarnados ou desencarnados. Há algum privilégio em ser médium? Absolutamente. Quanto mais tarefas a cumprir na área mediúnica, mais comprometimento diante da vida nós temos. Então, isso é para cada um de nós. Porque nós, quando auxiliamos, trabalhamos a nós mesmos, soerguemo-nos também em cada atividade mediúnica. O socorro espiritual também é para nós. Nós ajudamos o semelhante e nos ajudamos, nos auxiliamos. Isso é algo extraordinário. É uma bênção de Deus. Converterás o Espiritismo na tua senda em força educativa na alma, sem exigir que o mundo te afeiçoe às conveniências. Ninguém deve ter em lugar algum desse mundo conveniências por ser médium. Dai de graça o que de graça recebeste. Aperfeiçoemo-nos na arte da mediunidade, no labor do trabalho com nosso Senhor Jesus. Busquemos a luz e a luz nos encontrará. Mas não é por isso que deveremos ter em nenhum lugar privilégios de nada. Somos os maiores devedores. Desculparás toda ofensa. Isso são recados para o médium que está trabalhando dentro do contexto da luz, da verdade e do amor. Buscarás a luz onde a luz se encontre. Desculparás toda ofensa. É um trabalho constante. É um trabalho diário. É preciso, quando nos sentimos magoados, ofendidos, em nosso sentimento mais puro, onde acreditamos que estamos com a razão. É preciso dizer, Senhor, vinde meu auxílio, para que nós possamos desculpar, não só, mas perdoar toda ofensa, assim como nós queremos também ser perdoados. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Não tem como ser trabalhador espírita. Não tem como ser cristãos se não erguermos a bandeira da fraternidade. A bandeira que olha para trás, para os lados, olha aquele que está cambaleante e auxilia em todos os requisitos da vida. Quer da arte do corpo, do vestir, do alimentar-se, do viver, como a arte do espírito. São tão importantes quanto. Orarás por quem te fira ou calunie. É um dos melhores conselhos daqui. Orar por aqueles que nos ferem. Porque quando nós oramos por aqueles que nos ferem, já estamos fazendo o trabalho acima, já estamos perdoando. Ninguém ora por alguém que não tem um sentimento mais limpo no seu coração. Então, vamos orar. Vamos orar. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Isso é importante. Na verdade, não tem dia, não tem hora, não tem local. Conjugar o verbo servir onde estivermos.
É um convite para mim, para você. Amarás os próprios adversários. Sim, é isso mesmo. Quando oramos, já estamos amando os nossos adversários. E se a mágoa foi muito grande, nós vamos fazer uma terapêutica de perdão que seja longa, por longo tempo, mas nós conseguiremos entrar na sintonia do respeito, respeitar aquele semelhante como seu irmão. Todos somos um, todos desejamos aurir das energias celestes, todos estamos fazendo o retorno à casa do Pai. Então, amarás os próprios adversários é algo muito complicado, mas não é impossível. Só que é um trabalho diário. É a mesma coisa nós amarmos alguém. Você ama um amigo, você ama uma família. E você ama. Então, quando você vê aquela pessoa, você tem o ensejo do abraço, e você diz alguma coisa mais carinhosa. Talvez nós não façamos com esse adversário isso. Talvez leve alguns anos. Mas se o respeitarmos e não desejarmos absolutamente nada de mal àquela criatura, nós estaremos fazendo um papel salutar na arte de seguir o Cristo Jesus. Ajudarás sem exigir. Ajudar sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passará sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi zombado. Para ele gritaram, foram irônicos, cuspiram-lhe, bateram-lhe, colocaram pregos imensos nos seus pés, nas suas mãos, flagelaram com uma espada o seu abdômen, colocaram uma coroa de espinhos e ainda gritavam: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Queridos irmãos, graças a Deus, a doutrina espírita tirou Jesus da cruz há muito tempo. Jesus caminha conosco. Onde estivermos, da forma que imaginarmos, Jesus está conosco. E a presença de Jesus é um alento em nosso coração. Façamos a nossa parte. Sigamos no caminho da luz, no caminho do amor. Em vez de lembrarmos, salva-te a ti mesmo e desce da cruz, podemos lembrar quando ele nos diz, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E quando a dor aí na sua casa, com os seus problemas pessoais, no seu coração, nos seus sentimentos, quando isso for muito grande, lembra-te de Jesus. Lembra-te desta frase, eu venci o mundo. E aí repitas a tua frase, eu também posso vencer. Porque foi ele que nos ensinou. Tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Ouvirás de certo desse capítulo, muito interessante, e nos traz muitas meditações. Muito interessante. Vamos agora, então, agradecer mais uma vez a presença dos irmãos e irmãs, né?
que todos nós possamos formar um só sentimento, o sentimento no desejo sincero de aprender, aprendermos juntos, trocarmos ideias juntos, porque ninguém aqui é professor de ninguém. Agradecemos muito e desejamos que a paz esteja contigo aí onde tu está, que a alegria se renove, que o amor floresça, que a doença cure, que dias de chuva você possa esperar o sol que logo virá. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe todos que estão no seu coração. Juntos, fechamos os olhos e dizemos, amado Mestre Jesus, nós te louvamos e te bendizemos pelas dádivas celestes, por todo o amor, pelo aprendizado de hoje. Sabemos que o Senhor venceu o mundo e que passa para nós essa força, este ânimo e esta coragem. O Senhor foi o maior de todos os seres que já pisaram na terra. No entanto, o Senhor nos ensina a humildade e foi o ser mais humilde que já podemos conhecer. Muito obrigada, Senhor. Abençoe-nos hoje e sempre. Graças a Deus. Até breve, meus irmãos.